eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. 5º capítulo, nós leremos do primeiro verso ao verso 9. Evangelho segundo o apóstolo João, 5º capítulo, primeiro verso, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Psiquiatra suíço, cristão, Paul Tournier, num livro chamado Mitos e Neuroses, escreveu o seguinte: que a cura do mundo depende da nossa cura pessoal. Eu vou repetir para você guardar. A cura do mundo depende da nossa cura pessoal. Que nós vivemos num mundo enfermo, você sabe. É um mundo de violência, é um mundo de inimizades, é um mundo de indiferença, é um mundo de promiscuidade, é um mundo de aparências, é um mundo de superficialidades, é um mundo adoecido. Um mundo que precisa de Deus, que precisa da cura de Deus. Mas o que nem sempre a gente leva a sério como deveria levar, é que para que o mundo seja um mundo melhor, essa transformação precisa começar na nossa vida. Porque é fácil desejar que o mundo seja melhor, difícil é aceitar o desafio de sermos pessoas melhores. Eu quero que o mundo seja um lugar mais justo, mais honesto, mais seguro, mas eu quero pagar o preço para que o mundo seja assim. A cura do mundo depende da nossa cura pessoal. O mesmo vale para a igreja, o mesmo vale para a família. A cura de uma igreja depende da nossa cura pessoal. A começar em mim, nós cantávamos isso na década de 80, 90, a começar em mim, quebra corações. Eu quero ter parte nisso. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. Quero que o Senhor me use. A cura da família depende da nossa cura pessoal. É fácil desejar que a esposa seja diferente. É fácil desejar que o marido seja diferente. É fácil desejar que os pais sejam diferentes. É fácil desejar que os filhos sejam diferentes. Difícil é aceitar o desafio de ser diferente e fazer a diferença. Se eu quero viver num ambiente curado, restaurado, saudável, eu preciso dispor a minha vida no altar
para que essa cura comece em mim. É fácil? Não é. Passar por um processo de cura, às vezes, é mais doloroso do que a doença de que estamos tentando nos curar. Tem gente que prefere deixar como está, por mais sofrida que a vida esteja. Veja o que aconteceu em Betesda nesse dia. Jesus foi visitar o lugar, e o lugar era terrível. Eu estive em Jerusalém há alguns anos e fui conhecer as ruínas de Betesda. Não dá para você ter uma ideia muito boa de como foi Betesda nos dias de Jesus pelas ruínas, até porque são ruínas de várias construções diferentes ao longo dos últimos 2000 anos. Só que há em Jerusalém um lugar muito interessante de você visitar, que é um lugar onde os israelenses fizeram uma maquete do que teria sido Jerusalém nos dias de Jesus. E é uma maquete gigantesca, eu não exagero se disser que ela é quase do tamanho desse auditório. É muito grande. Você vê as construções e consegue perceber as proporções. O Templo de Jerusalém, por exemplo, era gigante em relação às casas. E a segunda maior construção que chama a sua atenção quando você vê a maquete de Jerusalém nos tempos de Jesus é o tanque de Betesda. Era enorme. 5 pavilhões, 4 à volta, um cortando pelo centro. Muito grande. E a Bíblia diz que ali vivia uma grande quantidade de enfermos. Há estudiosos que sugerem que talvez algo em torno de 2.000 pessoas viviam ali. Por que viviam ali? Porque espalhou-se pela região que de quando em quando um anjo do Senhor descia, agitava as águas e o primeiro que entrava era curado. Isso acontecia de fato? Eu creio que sim. Porque a Bíblia não diz que as pessoas acreditavam nisso, a Bíblia diz que de quando em quando um anjo descia. E segundo, tem um homem lá, 38 anos, que se ressente de toda vez que ele tenta entrar, outro entra antes. Se outro entra antes e é curado, e ele já viu isso, é por isso que ele insiste e continua ali todo dia esperando a sua oportunidade. Um espaço de graça, um espaço de uma intervenção miraculosa, de uma bondade de Deus manifestada. Só que como é que funciona? Se tem um lugar onde tem alguma coisa muito boa, todo mundo quer ir para lá. Se disser que no centro de Aracaju tem um restaurante que hoje está dando refeição de graça, você chegar lá não tem mais como você entrar. Betesda ficou cheio de gente. E de gente que não podia sair, porque de quando em quando um anjo desce, sem horário marcado, sem avisar. Você está lá em Betesda, esperando a água agitar para você entrar e ser curado. Não sabe que hora o anjo vai descer e fazer isso. Vai para casa usar um banheiro, o anjo desce, perdeu. Só na próxima agora. Então as pessoas ficavam por ali, algumas famílias abandonavam seus enfermos ali. O homem que Jesus cura vivia em Betesda. Estava lá há muito tempo. Ele sofria daquela condição havia 38 anos. Betesda era uma visão do caos. Como um hospital público sem estrutura que recebe doente de toda parte e os doentes vão sendo acumulados pelo corredor. Alguns dizem que Betesda cheirava mal, porque era uma concentração de doentes numa época com poucos acessos e às vezes morria uma pessoa lá dentro e só retiravam o corpo quando já estava com um odor insuportável. Jesus foi visitar Betesda, porque não importa a desgraça que uma vida tenha se tornado, Jesus faz questão de estar presente. Não importa o caos que tenha tomado conta da sua casa, Jesus está ali querendo alcançar e transformar a sua casa. Há lugares que a gente evita, porque são dolorosos para nós. Deus não os evita. Porque se há um lugar onde há alguém, Deus está ali para alcançar esse alguém.
Jesus foi até Betesda e andou por Betesda. E alguém lhe apresentou aquele homem, 38 anos, paralítico. Jesus foi até ele e perguntou: você quer ser curado? Com todo respeito ao nosso mestre, que pergunta foi essa? O homem é paralítico há 38 anos, mora em Betesda. Por que não quereria ser curado? Claro que ele quer ser curado. Que pergunta é essa? Jesus nunca fez uma pergunta por acaso. Nada que Jesus faz é por acaso. Se Jesus pergunta para alguém, você quer, é porque pode ser que essa pessoa não queira. Primeira lição que eu aprendo com Jesus aqui é que a minha cura e a sua cura passam pela questão da vontade. Diga vontade. É preciso querer. É preciso querer. Por que alguém não quereria? Por que alguém não quereria ser curado? Por que um homem paralítico, 38 anos, não quereria ser curado? Por que você, com os problemas que você tem, não quereria que Deus fizesse uma obra na sua vida? Ao longo do meu ministério, eu tenho conhecido razões pelas quais a gente diz querer e não quer de fato. A gente tem até uma palavra para se referir a esse desejo que não se confirma na prática. A gente diz assim: eu queria. Você já disse isso? Eu, por exemplo. Eu queria ser fitness. Queria mesmo. Acho tão bonito. Gente que acorda às 5 horas da manhã para correr. Lá em Londrina eu moro na frente do Lago Igapó, que é um lago lindíssimo na cidade. Ao redor dele é uma pista de caminhada, de corrida. E eu moro no 16º andar, tem uma varanda que dá vista para o lago. Nessa varanda eu pus uma máquina de café expresso. Eu acordo pela manhã, vou até a varanda, faço um café expresso, vou até a vista e fico olhando aquelas pessoas caminharem. Eu acho tão bonito. Eu digo: Senhor, que bênção. Essas pessoas caminhando, abençoa, que nenhuma se machuque. Queria tanto estar lá. Maioria das vezes, quando você diz eu queria, é porque não quer. Porque se quisesse, faria. Ah, eu queria tanto ler mais a Bíblia. Queria. Quer nada. Se quisesse, pegava a Bíblia e lia. Ah, não tenho tempo. Ah, não tem tempo. Queria tanto orar mais. Ore. Queria tanto abraçar minha esposa e dizer para ela que a amo. Abrace, diga. Queria tanto gastar mais tempo com os meus filhos. Gaste. Muitas vezes a gente diz eu queria só para satisfazer um ego que não se sente bem admitindo a verdade, que eu não quero, porque se quisesse, faria. Mas por que alguém diz querer e não quer? Duas razões. A primeira é um fenômeno chamado auto-boicote. E eu tenho conhecido pessoas que se auto-boicotam até dentro da igreja. Gente que tem tudo para vencer e não vence. Gente que tem tudo para ser o que Deus quer que essa pessoa seja e não é. Você já disse isso para alguém alguma vez na sua vida? Fulano, Beltrana, você tem tudo para ser feliz. O que acontece com você? É como a sua filha que estudou para o vestibular o ano inteiro. Ela passou em primeiro lugar em todos os simulados. Quando ela foi fazer o vestibular, não passou, errou perguntas que ela estava cansada de saber.
Porque a pessoa que se auto-boicota, ela tem medo do sucesso. Ela tem medo da responsabilidade associada a determinadas conquistas. O pai disse para a filha antes do vestibular: filha, você vai passar no vestibular, Deus vai abençoar você, uma nova etapa vai começar na sua vida, você já é adulta, está aí a semente para ela não passar. Está morrendo de medo dessa nova fase, morrendo de medo de ter que assumir cargas que ela nunca assumiu e não sabe se vai dar conta. Auto-boicote. É o jogador que bateu o pênalti o mês inteiro, o ano inteiro, treinou o ano inteiro, na hora do jogo, final de campeonato, 45 minutos, pênalti, ele vai bater o pênalti e chuta no mato. Dentre outras razões, auto-boicote. Tinha tudo para vencer e não venceu. Fez alguma coisa para prejudicar a si mesmo. Gente que se auto-boicota é gente que não está pronta para vencer, talvez por causa de culpa. Atendi um homem há alguns anos que me trouxe as contas da empresa dele, uma empresa grande, muito bem estruturada, com muita clientela, produto bom, funcionários bons. Pastor, meu faturamento aqui é um faturamento bom, mas eu vivo endividado. Minha vida não vai para frente, minha vida financeira é terrível. Eu estou sempre pagando juros, estou sempre tendo problema financeiro, estou sempre no banco tentando renegociar alguma coisa. Por que eu não prospero, pastor? Eu sou dizimista. Bom, você tem uma empresa boa, você tem tudo certo, você fatura bem, é dizimista, está tudo em ordem na sua vida, então eu quero saber mais, porque o básico, ao que tudo indica, está em ordem. Me conta sua história. Começou a me contar a história dele. Falou sobre ele, falou sobre a esposa, os filhos, falou sobre a infância, de repente começou a falar sobre o pai. E ele falava sobre o pai em termos positivos, ele dizia assim: pastor, meu pai foi um homem bom. Meu pai foi um homem que só fez trabalhar nessa vida. Meu pai foi um homem que tudo que fez pela família. Meu pai foi um homem que não tinha nada de bom para si porque ele dava para a família. Ele nunca teve um bom carro porque ele queria que os filhos estudassem. Ele nunca viajou porque ele não queria que faltasse nada para a família. Ele nunca comprou nada para ele porque ele dava tudo para nós. E ele foi falando e eu fui percebendo onde estava o problema. De repente eu disse assim: então, né, irmão? Seu pai, que foi um homem tão bom, não teve acesso a coisas boas. E você, que não é tão bom quanto seu pai, tem acesso a coisas boas, você se culpa por isso, não é? Arregalou um olhão e começou a chorar. Por que ele estava sempre com problema financeiro? Porque lá no seu inconsciente era errado desfrutar de coisas boas que o pai, que era uma pessoa melhor que ele, não pôde desfrutar. Então, toda vez que ele recebia uma coisa boa, ele fazia questão de perder. Sabe o homem que casou com uma mulher maravilhosa? Ela é uma querida, todo mundo acha ela maravilhosa. Outros homens teriam feito de tudo para casar com ela, e esse sujeito só faz machucá-la. É porque no fundo ele não sente que é digno dela. Então ele boicota o seu casamento, boicota a sua relação com ela. Fica fazendo como se quisesse afastá-la o tempo todo. E aí quando ela se afasta, ele chora, porque ele a ama. Auto-boicote. Está cheio de crente que se auto-boicota. Se auto-boicota na vida espiritual. Ora, Deus faz um milagre, atende, aí ele continua orando. Não, para! Não é incrível que nós, depois de uma experiência de milagre, paramos de orar? Porque dá medo entrar nessa nova dimensão da fé. Dá muito medo sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos, porque a primeira coisa que isso implica é entregar o controle da vida nas mãos dele e abrir mão desse controle. Então a gente se auto-boicota, auto-boicota na igreja, tem um ministério lindo, sabe música, sabe dança, sabe liderar, sabe ensinar, mas não leva a sério, chega atrasado, não honra compromisso, faz tudo para perder o ministério, aí depois perde o ministério e fica chorando que a igreja não dá oportunidade. Auto-boicote. É o auto-boicote que faz com que você diga: eu queria tanto ser diferente. Mas tem uma segunda razão.
pela qual a gente diz querer e não quer. E a segunda razão é muito pior do que o auto-boicote. A segunda razão é o que eu chamo de ganho secundário. O que é ganho secundário? Eu vou explicar para você. Ganho secundário é quando um sofrimento, por pior que seja, traz na sequência algum tipo de benefício. Eu conheci um homem que tinha as pernas muito feridas, muito feridas. Ele tinha machucados horríveis. E ele vivia na rua pedindo esmola e eu consegui um tratamento para as pernas dele. Médico, clínica, internação, medicamento, tudo. Quando eu disse para ele, ele desapareceu. Um dia encontrei ele num beco da cidade raspando a perna com uma pedra, tirando as cascas das feridas. Aí eu entendi o que ele queria. Por mais que aquelas pernas faziam ele sofrer, com elas ele conseguia pedir esmola. Isso é ganho secundário. Ganho secundário é quando um problema, por pior que seja, traz algum tipo de benefício na sequência. Todos nós temos ganho secundário. Seu filho tem ganho secundário quando ele fica doente. Por quê? Porque não vai na escola. É horrível ficar doente, mas é legal não ir na escola. Eu tenho ganho secundário na minha vida. Claro que tenho. Quando eu fico doente, por pior que seja, eu tenho ganho secundário. Por isso que eu faço parecer em toda doença que eu estou morrendo. Porque eu não sou como os outros homens. Os outros homens são valentes. Eu não. Eu fico acabado. Eu, uma gripe, até testamento faço. Esses dias eu estava na rede social, encontrei uma frase, chamei Cristiane. Falei, Cris, vem ver isso aqui. Ela veio, a frase dizia assim: as dores de parto são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que uma mulher quase chega a sentir o que um homem sente quando está gripado. Cristiane falou, que besteira é essa? Eu falei, besteira não, filho, isso é ciência. Está aqui no Facebook, é ciência. Eu fico acabado, deitado, esparramado, gemendo. Só que eu tenho ganho secundário. Porque Cristiane fica ali. Como é que você está, meu amor? Aí eu faço menção que vou levantar. Ela fala, o que foi, amor? Eu falo, vou até a cozinha. O que você vai fazer lá? Eu quero comer alguma coisa. Não, fica aí, eu faço para você. O que você quer? Eu falo, costela. Aí ela cuida de mim, ganho secundário. Um dia, no meio da noite, eu tive uma febre e me deu um calafrio e eu tremia. Cristiane acordou de tanto que eu tremia. O que foi, amor? Eu falei, eu estou com muito frio. Ela falou, mas está calor. Eu falei, mas eu estou tremendo de frio. Ela pôs a mão e falou, amor, você está ardendo em febre. Levanta, toma um banho gelado, eu vou ministrar um medicamento para você. Eu falei, não consigo, eu estou com muito frio. E tremia, encolhidinho ali. De repente, ela não teve dúvida. Veio com o corpo dela, encostou no meu. Começou a transferir o calor dela para mim. Aquilo foi me aquietando, me aquecendo. Bom, para encurtar uma longa história, eu estou tendo febre toda semana. Pensa no homem doente. Eu aprendi a bater os dentes numa velocidade que você não faz ideia. Ganho secundário agora. Tem ganho secundário que é uma tragédia. Sabe o marido problemático? Isso é ganho secundário. Marido estouradão. Que a mulher tem que ficar falando para os filhos, filho, seu pai é assim mesmo, não liga não, releva seu pai, filho. Filha, não liga seu pai não, seu pai é desse jeito mesmo, mas ele é seu pai. Isso é ganho secundário, irmão. Você faz esse papel de problemático, de briguento, de estouradão, para não precisar assumir a responsabilidade de ser o homem que Deus quer que você seja. Aí fica todo mundo lá contornando a vida para você, fica todo mundo lá dizendo não, não mexe com ele não, aproveita que ele está quieto, deixa ele quieto. Rapaz, muda!
Isso é ganho secundário. Você está sendo um motivo de enfermidade dentro do seu lar, mas tem ganho secundário porque todo mundo te deixa quieto. Tem famílias que sustentam ganhos, enfermidades terríveis por causa de ganhos secundários. Tem família que o pior que pode acontecer para ela é o problema de que ela se ressente e se queixa ser resolvido. Um dia um nobre da cidade, numa festa, olhou para o Dr. Sigmund Freud e falou assim: o senhor precisa atender minha esposa, porque ela precisa melhorar. Aí o Freud olhou para ele e falou assim: não vou atender sua esposa, não. Ele falou: por que não? Ele falou: porque se eu atender ela, ela vai separar de você. Porque assim que ela melhorar, ela vai descobrir que o doente da casa é você. Tem muito marido que mantém a esposa doente para que nunca se perceba que o doente da casa é ele. Tem pais que mantêm os filhos adoecidos. Porque às vezes um filho dando problema é uma bênção, porque inibe, oculta, mascara o problema dos pais. Eu trabalhei mais de ano numa casa de recuperação como capelão. Às vezes o pior adversário que a gente tinha no tratamento de um jovem era os pais dele. O menino volta para casa depois de 9 meses sem usar droga, 9 meses aprendendo a Bíblia, 9 meses orando, 9 meses trabalhando. Primeiro sábado que ele está em casa, o pai fala assim: filho, pega um dinheirinho, vai sair com seus amigos, fica só em casa e igreja não, que isso vai te matar. A mãe fala assim: se eu soubesse que ia ficar desse jeito, o que adiantou esse tratamento? O que esses pais estão fazendo? Filho, pelo amor de Deus, volta a usar droga, porque quando você era o problema de casa, a gente não tinha outro problema. Agora que você não é mais o problema, os nossos problemas estão aparecendo e a gente não está gostando. Às vezes é importante ter um bode na sala. Diz que um casal foi procurar um terapeuta conjugal, brigando. Um falando mal do outro falando mal de um, querendo se pegar. O homem olhou para o terapeuta e falou assim: doutor, você é a nossa última esperança, porque a gente vai separar. O que a gente faz? O terapeuta olhou e falou assim: comprem um bode. Comprem o quê? Um bode. Um bode? Um bode de verdade? Bicho? Isso, comprem um bode. Mas por que nós vamos comprar um bode? Levem para casa. Mas o que nós vamos fazer com esse bode em casa? Cuidem dele. Em casa. O terapeuta tanto insistiu que o casal saiu de lá, comprou um bode, levou para casa. 15 dias depois voltou no consultório. Como é que vocês estão? Como é que nós estamos? Aquele bode é o demônio. Ele come tudo, ele faz sujeira em tudo, ele ataca a gente. Por que o senhor mandou comprar um bode? A gente está vivendo um inferno por causa desse bode. Esse bode está acabando com a nossa vida, a gente não tem mais sossego. Por que a gente comprou um bode? O terapeuta falou: vendam o bode. Você está de palhaçada, vendeu o bode. Por que nós vamos vender o bode? O senhor mandou comprar o bode, agora manda vender um bode. O bode não é o problema na vida de vocês, vendam o bode. Porque assim que vocês venderam o bode, esse problema sai da pauta e os problemas anteriores voltam e a gente trata deles. A mulher falou assim: mas eu gosto tanto do bode. Ele é querido, já tem nome, da família. Por que eu vou me livrar do bode, que é a razão de todos os meus problemas, e ter que enxergar os meus reais problemas? Tem gente que vai vir na igreja há 30 anos e vai chorar 30 anos pelos mesmos problemas. E ai dessa pessoa, se esse problema for resolvido, ela vai perder a alegria de viver. Porque 30 anos que alguém pergunta para essa pessoa: está tudo bem? E ela faz cara de coitada e diz: não está. Aí todo mundo cerca, todo mundo abraça. Grupo pequeno em igreja, sempre tem alguém que está lá só para chorar. Porque aí todo mundo abraça, todo mundo diz: nós vamos orar por você. Todo mundo fica com pena, chama para o almoço do domingo, chama para a viagem que vai fazer. E a pessoa diz assim: graças a Deus pelo meu problema, todo mundo me dá atenção. Ganho secundário. Meu problema é terrível.
Não estou dizendo que ele é bom. Mas já que eu o tenho, vou me beneficiar dele. Esse homem tinha ganho secundário? Todo mundo que ia a Betesda o conhecia. Aí ele quer ser curado? Não sei. Sair de Betesda onde ele manda? Sair de Betesda onde todo mundo vai ver quem que ele é? Sair de Betesda e voltar para onde? Para casa? Depois de 38 anos vai voltar para o mercado de trabalho? Não, deixa eu aqui, Senhor. Tá bom aqui. A minha cura e a sua cura passam pela questão da vontade. Você quer ser curado? Segundo, autonomia. Diga autonomia. A minha cura e a sua cura passam pela questão da autonomia. O que é autonomia? A palavra autonomia vem de duas palavras gregas. A palavra autos, que significa próprio, e a palavra nomos, que significa lei. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que se orienta por lei própria, ou seja, aquilo que orienta a sua vida é interno e não externo. Entendeu? O desafio de toda pessoa é ser autônoma. Você que tem filhos, criou seus filhos para serem autônomos. Quando seu filho nasceu, você limpava a gengivinha dele, ele não tinha dentinhos. Os dentinhos começaram a erupcionar, você limpava os dentinhos. Essa criança foi crescendo, você começou a escovar os dentinhos dessa criança. Passou um pouquinho, você começou a ensinar a criança a escovar os dentinhos. De repente você começou a mandar a criança escovar o dente. Mas o seu sonho é o dia que você não precise mais falar. Tem uma hora que você não quer mais dizer, filhinho, você já escovou o dentinho? Ah, ainda não, mamãe. Então vai, filhinho, escova o dentinho, não dorme sem escovar o dente, não. O bichinho vai comer o seu dente, vai entrar na sua boca, você já tem 32 anos, já era para ter aprendido. Autonomia. Não precisa mandar, não precisa manivelar. Sabe qual é o meu sonho como pastor? Uma igreja autônoma. Que o pastor não precisa ficar manivelando crente. Porque não me faz sentido manivelar crente. Dizer para crente que crente tem que ser crente. Dizer para crente que crente tem que dar dízimo e oferta. Dizer para crente que crente tem que cultuar. Dizer para crente que crente tem que perdoar. Dizer para crente que crente não pode falar bobagem. Dizer para crente que crente tem que evangelizar o próximo. Dizer para crente que crente tem que ler a Bíblia. Dizer para crente que crente tem que fazer oração. Dizer para crente que crente não pode criar fofoca dentro da igreja. Dizer para crente que crente não pode provocar intriga. Eu acho que crente não precisa de manivela. Crente não precisa de manivela. Aí o irmãozinho não vem mais. Aí vai a tropa de choque na casa do irmãozinho. Ô irmãozinho, volta. Não volto não. Por quê? Porque o diácono não deixou eu pegar um envelope. Mas aquele envelope não era seu, mas eu queria. Irmão, você já tem 30 anos de igreja, irmão. Volta para a igreja. Não vou voltar não. O pastor me encontrou no mercado e não me cumprimentou. Irmão, vamos lá, por que você saiu do ministério? Porque era o dia de eu apresentar e na hora o culto demorou e eu não apresentei. Ensaiei a semana inteira para apresentar e não deixar de apresentar. Eu confesso, irmãos, que isso na minha vida não cola. Não cola esse tipo de vaidade espiritual. De precisar ficar o tempo todo sendo lembrado por alguém de quem eu sou. Autonomia significa eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus quer de mim e eu farei. Porque é Deus quem quer de mim. Jesus pergunta para esse homem, você quer ser curado? Com todo respeito, irmãos, qual que é a única resposta para essa pergunta? Sim, quero, mas o que esse homem responde? Não tem quem me ajude. E toda vez que eu tento sozinho, outro vai antes de mim. O que ele está dizendo é, ninguém me ajuda e todo mundo só me atrapalha. Foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, o pessoal é legal com você aqui em Betesda? Você tem quem te ajude a entrar no tanque quando a água é agitada? Foi isso que Jesus perguntou? Jesus olhou para ele e perguntou, você quer ser curado? Mas tem gente que não consegue responder esse tipo de pergunta.
Você pergunta para o marido: meu amigo, você quer um casamento restaurado? Ele olha para você e fala assim: precisa ver se ela quer. Minha irmã, você quer que Deus faça um milagre na sua casa? Com aquele marido que eu tenho, pastor, não vai rolar. Casal, você quer filhos cheios do Espírito Santo? Se a gente tivesse convertido em outra época, mas esses meninos hoje são complicados. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus está perguntando se você tem um desejo sincero de uma vida nova. Mas o que Ele está nos mostrando? Que esse desejo precisa prescindir da demanda emocional de que os outros facilitem o processo. Porque o que o homem disse é verdadeiro. Ninguém ajuda e quem pode ainda atrapalha. Que ninguém ajuda, a gente sabe. Você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Saiba que haverá poucas pessoas dispostas a ajudar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que cada um está pensando em si. Um mundo individualista, egocêntrico. Cada um por si, Deus, ninguém liga o que Deus está fazendo. Como na história dos 2 expedicionários que estavam na savana africana, de repente deram de cara com um leão. O leão já começou a rugir, dar passos devagar na direção daqueles homens. Eles ficaram paralisados. De repente, um olhou para o outro estava tirando o sapato. O que você está fazendo? Tirando o sapato. Por que você está tirando o sapato? Porque sem sapato eu corro mais rápido. Você ficou maluco? Correr mais rápido que um leão? Eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu preciso correr mais rápido que você. Esse é o mundo que você vive. Esse é o mundo que você vive. Em que cada um está pensando em si. Agora, isso impede você de desejar ser curado? Não. E impede você de desfrutar cura? Não, porque ainda que ninguém estenda a mão, ainda que ninguém se importe, ainda que ninguém ajude, há um Deus amoroso e bom, que estende as suas mãos, que tem poder para fazer infinitamente mais, e que está interessado em mudar a sua vida. Tem uma hora que a gente precisa parar de jogar a culpa nos outros. O psicanalista francês Jacques Lacan, ele dizia uma frase curiosa, ele dizia assim: o fato de você me dizer que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele, não muda o fato de que é você quem me diz que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquele. Repita. É isso aí. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você diz que a sua vida é desse jeito por causa de alguma coisa ou de alguém, mas é você quem está falando isso. É você quem está dizendo que não é feliz por causa do outro, que não muda porque ninguém ajuda, que não vai porque ninguém abre a porta. Estou sentado do lado de uma moça uma vez na igreja. Enquanto a gente cantava, ela cantava lindamente, uma voz linda, linda, linda. Eu fiquei impressionado. A hora que terminou o louvor, nós sentamos, eu falei: moça do céu, que voz linda que Deus te deu, por que é que você não ajuda lá na música? Ela fez assim: nunca me convidaram. Eu fiz assim: nem vão. Deixa eu dizer para você uma coisa, em nome de Jesus. Reino de Deus não é lugar onde a gente espera convite para servir. Reino de Deus é lugar onde a gente vai lá e serve. Reino de Deus é lugar onde a gente diz: eis-me aqui. É um reino de servos, não é um reino de celebridades, de artistas, é um reino de servos. O maior entre nós é o que serve. Se eu estou vendo que alguém está precisando de ajuda, eu vou lá e ajudo, não preciso de convite para isso. Se ninguém ajudar, Deus ajuda. E se Deus ajuda, ninguém precisa ajudar. Porque Deus ajuda.
Mas se ele quiser usar alguém para ajudar, ele usa alguém para ajudar. Mas é ele quem está ajudando, através de alguém. José pediu para o copeiro que voltou para a presença do faraó: quando você chegar diante do faraó, não se esqueça de mim. Assim que o copeiro chegou na presença do faraó, o que aconteceu? Esqueceu de José. Ingrato, desgraçado, salafrário, a malequita dos infernos. Tudo palavrão de crente, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ajudaria o copeiro lembrar-se de José assim que voltou para a presença do faraó? Faraó, escuta, conheci um cara na prisão tão legal. O senhor ia gostar dele. Está lá injustamente, Potifar prendeu. O que você está querendo falar? Que eu tenho que olhar para um prisioneiro do Potifar? Você quer voltar para lá? Quer? Não quero não. Então nunca mais me fale desse homem. Não foi o copeiro que esqueceu de José. Deus fez o copeiro se esquecer de José, para que se lembrasse de José o dia que o faraó teve um sonho que ninguém sabia interpretar. O copeiro disse: eu conheci alguém, hoje eu reconheço o meu pecado, eu conheci um menino espetacular na cadeia, ele interpreta sonhos, traga-o aqui já. O menino vem, é José, interpreta o sonho, hoje você será colocado no trono do Egito. Porque o Senhor fará alguém estender a mão para você no dia em que Deus quiser que alguém estenda a mão para você. Até lá, confie. Apenas confie. Senão a gente passa a vida chorando o outro, que não me ajuda, que não me... Mas o homem disse duas coisas: ninguém me ajuda e ainda me atrapalha. Porque isso também é verdade. Quando você decide mudar, não demora, alguém começa a se opor. Por várias razões. Porque tem medo da sua mudança, tem medo que a sua mudança para melhor escancare o estado de estagnação em que essa pessoa se encontra há anos. Tem medo até de ficar para trás na sua vida. Como um casal lá da minha igreja. O sujeito estava bem barrigudão, sabe aquela barriga bonita? Lustrosa, brilhante, a pele está tão esticada que brilha. Ele estava com aquela barrigona. E a mulher falava assim para ele: bem, essa barriga é perigosa. Bem, essa barriga vai te matar, essa barriga aí não é boa não. Bem, essa barriga você tem que perder, tem que começar a perder essa barriga. E falou, e ele ia deixando para lá, até um dia que caiu uma ficha. E ele falou: eu vou perder essa barriga. Começou a fazer um regime, entrou numa academia, começou a malhar. Começou a emagrecer, aquele braço que era assim começou a ficar assim, ombrão aberto, o peito começou a crescer, a barriga foi diminuindo, foi secando, ele foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais bonitão, cada vez mais forte, cada vez mais bonitão, começou a comprar umas roupas bacanas, aquelas becas de coral, ele foi se aposentando, e aí umas roupinhas bacanas. De repente esse homem está magro, forte, um abdômen definido, uns peitos bonitos. Aí vai o casal numa festa. Aí no meio da festa uma amiga dela falou assim: nossa, teu marido está um gato. Acendeu uma luz amarela. Dia seguinte ele chegou em casa do trabalho, a mesa posta, bolo de chocolate, pudim de leite moça, bife à milanesa, linguiça frita. Aí ele olhou e falou assim: o que é isso? Ela falou: fiz para você, meu bem. Ele falou: mas eu não posso comer nada disso. Pode sim, faz tanto tempo que você está nesse regime, você merece sair dele um pouquinho. Ele falou: não, eu vou voltar a engordar. Ela falou: sabe que eu estou com saudade do meu gordinho? Cadê o meu gordinho? Espetacular! Por que ela boicotou a mudança dele? Porque ela ficou com medo. Medo de ficar para trás. Medo de outra botar o olho nele e ele achar legal. Às vezes a pessoa que está atrapalhando a nossa mudança não quer o nosso mal, ela só está com medo de que a nossa mudança traga algum prejuízo para ela. Às vezes o marido não quer que a esposa mude, não é porque ele não a ama, não é porque ela não pode ser melhor, é porque ele tem medo. Se ela melhorar muito, ele fica para trás. Por isso que quando numa casa um quer mudar, o outro se alia e diz: eu vou mudar também.
Newton Bonder, no livro Alma e Moral, diz que a regra da vida é essa: quando um muda, todos têm que mudar. Porque se não mudarem todos, quem mudar vai se ressentir de perceber que os outros ficaram adoecidos ainda. Não se deixe abater se alguém está atrapalhando a sua mudança. Você não está fazendo isso para agradar homens, você está fazendo isso para agradar a Deus. Você quer ser curado, isso é autonomia. É entre mim e o Senhor. E se o Senhor quer, eu também quero. Doa quem doer, custe o que custar. E por último, terceira lição, atitude, diga atitude. Vontade, autonomia, atitude. O homem disse: eu não tenho quem me ajude a entrar no tanque, e quando eu vou sozinho, outro entra antes de mim. O que aquele homem estava dizendo para Jesus? Mestre, eu até quero ser curado, mas só tem um jeito de eu ser curado e esse jeito não me é acessível. Eu e você somos muito parecidos com esse homem, sabe por quê? Porque nós também temos a tendência de enxergar uma solução só para os nossos problemas. Uma mulher me procurou uma vez no gabinete e disse: minha vida financeira está um caos. Eu falei: me traz seu orçamento. Ela disse: eu não tenho orçamento. Eu falei: por que não faz? Ah, não, para saber o quanto que eu devo? Por que eu vou gastar tempo com isso? Eu falei: o que é que você precisa? Ela falou: preciso ganhar mais. Eu falei: mas às vezes você pode cortar alguma despesa. Não, não tem despesa nenhuma para cortar. Já cortei tudo que podia cortar, não tem mais nada para cortar. Eu falei: o que você precisa? Ela falou: ganhar mais. Eu falei: mas de repente você pode renegociar alguma dívida, pagar juros menores. Não, já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu falei: então o que você quer? Ganhar mais. Ou seja, eu podia conversar com aquela mulher por 2 horas, ela só enxergava uma solução para o seu problema: ganhar mais. Você quer um casamento melhor? A minha esposa não dá, não. Enquanto ela não mudar, não tem jeito. Mas você pode ser diferente. Não, eu já tentei, ela não deixa. Mas você pode orar. Já orei tantas vezes, nunca deu certo. A pessoa só enxerga uma solução. Aquele homem está dizendo assim: a única chance de eu ser curado é o tanque. Enquanto eu não entrar no tanque, não tem jeito. Eu sou assim, você é assim. Se eu estivesse lá no lugar de Jesus, a hora que esse homem me diz: eu não consigo entrar no tanque, eu falo: pessoal, para tudo. Pessoal de Bethesda, olha aqui na minha direção, rapidinho. É o seguinte: próxima vez que o anjo vier, ninguém vai entrar. É a vez dele, hein? 38 anos que ele está aqui. Aliás, vamos distribuir uma senha aqui, porque está uma bagunça isso aqui. Eu sou presbiteriano, amo organizar bagunça. Por quê? Porque eu só enxergaria o que ele estava enxergando. A solução é entrar no tanque. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Você só enxerga uma solução para o seu problema, mas Deus tem infinitas soluções para os seus problemas. Você não faz ideia. O Deus que fez sair água da rocha não depende de um tanque. Então Jesus olha para ele e diz assim: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Não tem tanque. Tem a solução que Deus preparou. E o primeiro passo dessa solução é levantar-se. Por que isso é importante? Você há de convir comigo que um homem que há 38 anos é paralítico, há 37,5 nunca mais tentou se levantar, concorda? Porque ele sabe que não consegue. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, em nome de Jesus. A solução do seu problema hoje talvez passe por algo que você não faz há muito tempo. Como quando eu disse para um homem assim: há quanto tempo faz que você não fala para sua esposa: eu amo você? Ele diz: pastor, eu nem me lembro qual foi a última vez. Então, a solução para o seu casamento talvez passe por fazer algo que há tempos você não faz. Quanto tempo faz que você não ajoelha ao lado de sua cama diariamente para clamar a Deus e só levantar quando toda a angústia foi colocada no altar dele? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? A solução passa por algo que você não faz tempo.
Aquele homem nunca mais tentou se levantar. Jesus diz para ele: levante-se. Ele nem sabe como fazer. Tanto tempo que ele não faz. Um sujeito me procurou e disse assim: pastor, eu e meu filho vivemos em pé de guerra. Meu filho é um inimigo que eu tenho hoje, pastor. Ele só vai na minha casa por causa da minha esposa, mas ele não tem prazer em estar lá, não conversa comigo. Se a gente tenta conversar, a gente briga a ponto de querer se estapear. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, eu perdi meu filho. Me contou tudo o que vinha acontecendo com o filho. Eu disse: meu irmão, quanto tempo faz que vocês vivem assim? Ele falou: pastor, desde que ele era pré-adolescente. Eu perdi meu filho muito cedo, pastor. Me contou como as coisas tinham acontecido, como tinham se desdobrado. Eu perguntei para ele: qual é a última lembrança feliz que você tem com o seu filho? Ele disse: pastor, meu filho era criança ainda. Ele vinha no meu colo, a gente brincava. Do que vocês brincavam? Eu perguntei. Ele falou: de luta. Meu filho amava brincar de luta. A gente rolava no tapete, ele subia em cima de mim, abraçava meu pescoço, falava assim: ganhei. Eu falei: essa é a lembrança mais bonita que você tem? Ele falou: é. Eu falei: então vou te dar uma dica. Ele falou: o quê? Próxima reunião em casa, lute com seu filho. Ele falou: não, pastor, meu filho está com 26 anos, já é casado. Eu falei: não perguntei quantos anos ele tem, nem se ele é casado. Eu disse para você: próxima vez que ele for na sua casa, lute com ele. Ele falou: mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei: sei lá, senta do lado dele, esbarra. Se ele reclamar, você fala: te dou um pau, hein, menino? Aí ele ficou meio assim, saiu meio chateado comigo, sabe? Eu insisti com ele, falei: você precisa resgatar uma coisa que está perdida no tempo. Mas depois de 15 dias, encontrei ele na igreja, ele me deu um abraço e falou: você não acredita. Eu falei: o quê? Lutei com meu filho. Eu falei: me conta. A gente estava em casa, eu fui passar no corredor, dei uma esbarrada nele, ele falou: olha por onde anda. Eu falei: cara, você cresceu, mas eu ainda te dou um pega, hein? Aí o filho assustou, olhou e falou assim: tá bom. Eu falei: quer ver só? O menino falou: vem. Aí o pai foi lá, tentou imobilizar ele, o menino resistiu, os dois caíram no chão. A mãe, quando viu, pegou uma máquina fotográfica, começou a fotografar, a filha dando risada, os dois lutando, ele quase morrendo, porque o filho aproveitou para dar um monte, né? Diz que rolaram para um lado, rolaram para o outro, e deram risada, todo mundo deu risada. Aí ele falou: desisto. Aí o filho falou assim: mexe comigo, mexe. Aí sentaram os dois no sofá, ele ofegante, depois que fez a desfibrilação. Ele olhou para o menino, pôs a mão na perna do menino e falou assim: ô filho, eu tenho tanta saudade de você, cara. Da gente brincar, eu não sei o que aconteceu. Me perdoa por eu ter ficado chato. Tenho saudade disso, da gente dar risada junto. Você é meu filho, cara. Aí o menino também já ficou com o olho cheio de lágrima. O pai deu um abraço no menino. Não precisou de mais nada. O menino voltou. Porque a solução passava por fazer algo que há tempos não se fazia. Brincar com seu filho. Mas ele já tem 30 anos. Vá tomar um sorvete com ele. Pague um chocolate para ele como você pagava quando ele era menino. Você não faz ideia da cura que virá sobre o coração do seu filho. Onde foi que você se perdeu? Jesus pergunta isso para a igreja. Veja onde você caiu. Arrependa-se. E volte para a prática das obras primeiras. Você foi feliz no casamento. Tem uma época lá no começo que vocês eram felizes pra caramba. O que se perdeu nesse tempo todo? Volta. Seu filho, um dia ele beijava a sua careca, ele beijava a sua bochecha, ele abraçava seu pescoço e dizia que te amava. O que aconteceu que isso acabou? Volta.
Ah, mas ele já tem 30 anos. Não tem. Sabe quantos anos ele tem? 5, 6, lá dentro do coração dele. Ele tem saudade desse pai que dava proteção para ele, e hoje parece alguém que só aponta o dedo e critica. Volte, em nome de Jesus, volte. Levante-se. Não importa que há 38 anos você não sabe o que é levantar. Hoje o Senhor dará forças às suas pernas e você se levantará. Feche os seus olhos, por gentileza. Quantos querem ser curados? Eu quero ser curado, eu quero ser curado. E eu preciso ser curado. Minha casa precisa ser curada. Vontade, autonomia e atitude. Será que você pode tomar uma atitude hoje? Uma atitude você pode tomar. Você pode se levantar, sair do seu lugar e vir se ajoelhar aqui na frente. Eu vou orar com você. Hoje é dia de cura para a sua vida. Quantos querem? Saia do seu lugar. Venha se ajoelhar aqui na frente. Cura. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Venha, levante-se e venha se ajoelhar. É a primeira atitude que um crente toma. Ele se prostra diante de Deus e diz: Senhor, eu quero, embora eu vou ser o maior obstáculo para isso, porque para mim é difícil. Eu quero ter um casamento melhor, mas é difícil para mim fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer para ter um casamento melhor. Eu quero ter uma relação com os meus filhos melhor, eu quero trabalhar melhor, eu quero ter uma empresa melhor, mas é difícil para mim pagar esse preço. Ajuda-me, Pai. Vá falando com Deus sobre a sua necessidade nessa manhã. Diga: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui ajoelhados. Eles não estão ajoelhados diante do palco da igreja. Eles não estão ajoelhados diante do pregador. Eles não estão ajoelhados diante de uma instituição humana. Eles estão ajoelhados diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós estamos ajoelhados aqui, Pai, porque somos submissos a Ti, porque confiamos no Teu poder e porque precisamos de uma intervenção Tua na nossa vida. Senhor, nós queremos ser curados nas nossas emoções, curados de traumas antigos, curados de ressentimentos. A culpa da nossa vida não ser o que poderia não é do outro. Não importa o quanto ele tentou nos prejudicar, não importa o que ele fez para nos destruir, a nossa vida nunca esteve e nunca estará nas mãos de nenhum outro, porque a nossa vida sempre esteve e sempre estará nas Tuas mãos. Se o Senhor permitiu que alguém nos ofendesse, foi porque o Senhor tinha um propósito. Se o Senhor permitiu que alguém nos agredisse, o Senhor tinha um propósito. E hoje nós estamos de joelhos para declarar que aceitamos o Teu propósito. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a voltar. Ensina-nos a nos levantarmos nessa manhã com coragem, com atitude, com ousadia, para sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, livres das amarras, livres dos sentimentos que nos aprisionam, livres para vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, como o Senhor andou por Betesda aquele dia, passeia no nosso meio pelo Teu Espírito Santo. Toca cada coração, derrama sobre nós nesta manhã uma unção de cura, um óleo novo do Teu trono sobre nós nessa manhã. Nós vamos ser diferentes a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.